Salve, galera! Muito boa noite! Como que vocês estão? Fala para mim, manda aí o seu nome no chat, manda de onde você está falando. Se você é contador, se você é advogado, qual que é a tua área de atuação, já vai mandando no chat, porque hoje a gente começa uma revolução. A revolução do teu Paralegal. A gente tem um encontro, uma imersão de 3 dias, para a gente poder virar uma chave no teu conceito de Paralegal. Como que a gente pode transformar a nossa visão, a nossa forma de olhar o departamento societário, o departamento paralegal, ou a forma de tratamento dessa informação com os nossos clientes, beleza? Então já vai falando para mim, fala para mim ali no chat, de onde você é, se você atua com contabilidade, se atua na área de advocacia, na área do direito, vamos trocar figurinha, porque hoje a gente tem uma noite de muito papo franco, de muita troca justa, beleza? Então a gente vai dar início à nossa revolução paralegal, beleza? Então dentro do que a gente vai abordar hoje, na nossa aula de hoje, são os pilares fundamentais para que você possa desenvolver, para que você possa crescer dentro do paralegal. São os primeiros passos para a gente poder entender que o paralegal, ele não é necessariamente somente um departamento que cuida de processos aí de burocracia, né, que cuida somente da parte registral. Ele vai muito mais além. Ele é um departamento que visa o cuidado com o cliente, é um departamento que visa trazer estratégia para a operação do cliente desde o início. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa visão de como a contabilidade, de como o jurídico, trabalhando a 4 mãos, pode usar o departamento societário, o departamento paralegal, para levar qualidade no atendimento ao cliente. E nessa nossa primeira aula, a gente vai falar justamente desses pilares fundamentais para que a gente possa ter essa virada de chave. Quais são os pilares fundamentais no processo de estruturação de negócio? E, cara, que bacana, a galera já vai chegando. Marcos, muito boa noite, contador de Minas. Pô, que legal. Cláudia, contadora também da Bahia, que bacana. Mariana Guedes, advogada. Poxa, que legal, nossa colega da área do direito. Analista do setor societário, ali. Pô, que bacana. Formado em contabilidade, mas faço tudo em todos os estados. Padrão do Paralegal. A gente resolve tudo a nível de Brasil. Então, a gente tem essa característica operacional do nosso departamento societário, do nosso departamento paralegal, mas a gente também tem a parte da estratégia. E como que a gente pode monetizar essa estratégia e de que forma a gente pode alavancar os nossos resultados com o societário, com o paralegal. Lucas, boa noite, advogado. Merilane, também contadora e graduando em Direito. Poxa, que legal, essa dobradinha, ela é sensacional, né? Direito e contabilidade. A gente vai entender no andar da carruagem desses nossos 3 dias que se comunica muito quando a gente fala de societário, quando a gente fala de paralegal. Contador que não sabe integrar um sócio. Tudo bem, Cláudio? Muito boa noite. Bom, gente, vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Talvez o pessoal que esteja aqui ainda não me conheça. Eu sou o professor Douglas Costa Neto, sou contador, né, formado pela Universidade aqui Federal de Santa Catarina, atuo há 13 anos no mercado de contabilidade. Hoje, eu tenho um escritório de contabilidade, uma empresa de consultoria e treinamentos voltada à parte de estruturação de negócios. A gente faz trabalhos a 4 mãos, em conjunto, com parceiros jurídicos, para poder levar essa visão qualitativa da operação paralegal e societária. Fui palestrante convidado pela Federação de Contadores aqui do Estado para trazer nessa questão de prática societária. Como melhorar e implementar a parte societária dentro dos escritórios de contabilidade, como implementar rotinas qualitativas dentro do departamento. E são esses pontos que eu quero conversar e trazer para vocês dentro desse nosso processo da jornada do conhecimento dentro do Paralegal, beleza? Deixa eu já aproveitar e falar para vocês, né? No Instagram, quem me segue ali no Instagram, já percebeu que eu uso um termo, quando eu abro caixinha de pergunta, eu gosto de trazer sempre um termo na caixinha, que eu chamo de papo franco troca justa. E o que significa esse papo franco troca justa? Dentro dessa nossa jornada de 3 dias, eu vou ser extremamente franco com vocês e compartilhar o dia a dia da minha jornada dentro do Paralegal,
junto com vocês. E o objetivo desse papo franco, dessa franqueza, desses pontos que eu quero trazer para vocês é justamente a gente ter uma troca justa na questão de ganho de conhecimento, de alavancagem do nosso conhecimento dentro da estrutura do Paralegal, beleza? E dito isso, para vocês que estão aqui hoje e vão acompanhar toda essa jornada, a gente vai trabalhar junto essa jornada desses 3 dias, eu tenho uma surpresa, o time tem uma surpresa para vocês. Hoje, no final, vai rodar um formulário para que vocês façam o preenchimento e amanhã eu vou soltar um presente para vocês. Vai ter um sorteio amanhã, onde eu vou liberar um pack com diversos documentos para que você possa melhorar a rotina do teu Paralegal. Um pack com materiais de estudo para que você possa qualificar a operação do teu Paralegal, beleza? Então esse super bônus a gente vai ter amanhã e no final da aula de hoje vai rodar um formulário para que vocês façam um preenchimento e a gente tenha o sorteio amanhã. E para ganhar esse sorteio, você tem que estar ao vivo amanhã comigo aqui também, para que a gente possa alavancar e seguir. Mas sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Quando eu falo dessa questão de papo franco, troca justa, um dos pontos principais em relação a essa questão de desenvolvimento, de crescimento do nosso departamento Paralegal, da entrega qualitativa para o nosso cliente, ela está muito atrelada ao nosso posicionamento e à criação da autoridade em relação ao nosso cliente. Esse é o principal ponto em relação ao Paralegal, em relação à forma como você transmite para o teu cliente o processo de organização, o processo de estruturação do negócio, né? Então, antes da gente entrar na parte conceitual, nos pilares fundamentais da prática do dia a dia dentro do departamento Paralegal, dentro da estruturação de negócios, a gente primeiro tem que entender como a gente vai utilizar essa informação para a gente poder trabalhar em conjunto com o nosso cliente. Porque fala para mim, quem aqui é advogado, contador, que trabalha na parte de estruturação de negócios, que trabalha na parte de obtenção de CNPJ, onde o cliente chega na mesa de reunião e ele fala para você o seguinte: eu quero abrir uma empresa. E eu quero abrir essa empresa em 4 horas. Eu quero que você abra essa empresa rápido. Ele vai querer, ele traz essa ânsia, esse anseio, essa necessidade de ter uma celeridade muito grande nesse processo de estruturação, do negócio, de obtenção. Na verdade, aqui eu nem chamo de estruturação. Ele tem uma ânsia nesse processo de obtenção do CNPJ. E vamos lá. Você tem 2 caminhos aqui. Ou você vai seguir à risca o que esse cliente está te solicitando e vai fazer uma obtenção do CNPJ, utilizando, quem já trabalha com rotina Paralegal vai entender o que eu estou falando aqui, utilizando uma rotina de registro padrão de contrato. Você vai utilizar uma rotina, muitas vezes, de registro automático, onde você não vai nem trazer as definições das cláusulas em relação à operação do negócio desse seu cliente. Você vai atender a necessidade de obter o CNPJ em 4 horas. Mas será que o teu cliente, ele entende a importância desse CNPJ, de ter um lastro contratual que auxilie no processo de tomada de decisão e que auxilie no processo de perpetuar a empresa dele? Muitas vezes, e aí isso eu posso falar com propriedade de causa, porque chegam clientes aqui na nossa base e dizem: eu quero abrir o CNPJ em 4 horas. E você começa a questionar o porquê. E começa a questionar itens particulares da relação com os sócios, começa a questionar questões sobre aspectos vinculados à sucessão, aspectos vinculados à definição de objeto social, aspectos vinculados à definição do capital social, e você começa a demonstrar como essas informações e esse planejamento podem impactar no dia a dia da empresa, na operação do teu cliente. Então, essa forma de diálogo, de você apresentar para o teu cliente esses pontos e cuidados, vão fazer com que o teu cliente comece a te perceber como uma autoridade. Você vai melhorar o teu posicionamento. E aí, antes da gente entrar nessa parte de posicionamento e autoridade, que, do meu ponto de vista, é um dos pilares fundamentais para que você possa desconstruir os argumentos desse cliente que quer abrir um CNPJ rápido, em 4 horas, ele quer de imediato esse processo, esse posicionamento e autoridade vai te ajudar a desconstruir os argumentos que esse cliente trouxer
para a mesa. E aí eu gosto de começar a falar desse tema com uma frase. Tem uma frase do Zig Ziglar que diz o seguinte: se as pessoas gostam de você, elas vão te escutar. Mas se elas confiarem em você, elas vão fazer negócios com você. E essa questão da confiança, quando a gente fala da operação de serviço, quando a gente fala de uma troca de serviços, ela é extremamente importante, porque a contabilidade, o jurídico, os processos de entrega de serviço, elas se pautam em confiança. E quando o cliente confia na tua autoridade, quando o cliente confia na tua operação e na tua entrega, a chance dele fechar negócio com você é muito maior. E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos de cuidados em relação a essa questão da confiança, dessa construção de confiança em relação ao cliente. Porque é um pilar fundamental, a forma como a gente vai se posicionar em relação ao nosso cliente. E aqui eu quero trazer para vocês 4 pontos que eu entendo que são extremamente importantes nessa construção de posicionamento e autoridade. São pilares que eu entendo que são fundamentais nessa etapa de construção de posicionamento e de autoridade. O primeiro pilar é a afeição. As pessoas elas têm uma tendência muito grande a dizer sim a indivíduos que elas conhecem ou que elas gostam. E esse é um fator importante. Um fator importante nessa relação é a questão da semelhança. E aí o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, e aí fala para mim, aí meus amigos contadores, pessoal que trabalha aí com contabilidade, que atende muitas vezes o cliente, e o cliente traz algumas ideias mirabolantes para que a gente possa resolver alguns problemas em relação à sua operação. Muitas vezes é comum que a gente acabe adotando uma postura, se me permite aí a analogia, uma postura de pai e mãe, né? E aqui quando eu trago essa questão da afeição e trago essa analogia à postura de pai e mãe, é que pai e mãe muitas vezes dita a regra. Quem é pai e mãe aí vai me entender. Eu tenho uma filha de 5 anos. E aí a gente dita a regra. A gente diz, olha, não pula no sofá. Por quê? Porque eu tô dizendo que não dá para pular no sofá e tá errado. A gente acaba trazendo o não e simplesmente impondo a condição. Olha, tá errado, não é assim que funciona. Não tá certo. E isso muitas vezes pode quebrar essa afeição e essa postura, né, que aqui eu trago como analogia, nessa postura de pai e mãe, pode trazer uma pequena ruptura, uma pequena quebra nessa questão da afeição. Então eu costumo dizer que a afeição ela pode ser criada adotando uma postura um pouco distinta, né? A postura que eu gosto de chamar de irmão mais velho. Pai e mãe vai adotar aquela postura de dizer que não, de simplesmente impor a regra. O irmão mais velho, ele vai te tratar de uma maneira diferente, ele vai te avisar, ele vai te aconselhar, ele vai te dizer, se você seguir por esse caminho, você pode ter esse resultado. Mas se você seguir por esse outro caminho, você pode ter outro resultado. Então você vai trabalhar na questão de aconselhamento, de apoio, de auxílio ao teu cliente. E esse auxílio cria a afeição. E quando a gente traz o aspecto da semelhança, deixa claro, tá? Deixa claro essa questão do... Tu deixa claro esse ponto, tá? De que você entende o negócio que ele vai realizar. Deixa claro o ponto de que você atende outros empreendedores, que você na condição, por exemplo, de dono de escritório, de dono do teu escritório de advocacia, você também sente e passa pela mesma dor que ele. Você também teve de estudar, de entender, de passar pela etapa de planejamento. Você também já se colocou nesse mesmo processo. Então você traz essa construção da afeição. E através da semelhança, ele vai ter uma tendência muito maior a dizer sim aos teus argumentos. Beleza? Então, esse é o primeiro pilar. E aí eu já quero ver de vocês, fala para mim aí no chat, vamos interagindo, vão trazendo os pontos de vocês. Podem concordar, podem discordar, aqui o espaço é livre, é um papo franco, uma troca extremamente justa. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Diz para mim no chat se faz sentido para vocês esse ponto, essa discussão, essa forma de criar a afeição, beleza? Bom, indo adiante, a gente tem o quê? A construção da autoridade. O que a gente fez no primeiro pilar? A gente criou a afeição, a gente deixou claro para o nosso cliente, cara, eu sei que você quer abrir o CNPJ em 4 horas, mas esse caminho ele é possível, mas ele pode te trazer
determinada consequência, que seria o risco jurídico da tua operação. Se você seguir por um caminho onde a gente pode sentar, analisar a tua estrutura, observar a tua operação e fornecer uma solução para uma dor de cabeça que você ainda não tem, fornecer uma solução para uma doença que você ainda não descobriu. Se a gente fizer isso, o caminho pode ser distinto. O caminho ele pode ser diferente. Beleza? Só que para isso, você criando essa afeição e ele te dando a predisposição, certo? A predisposição de dizer sim, sim, quero te ouvir, aí vem a criação da autoridade. A criação da autoridade é o domínio do assunto. É você evidenciar que você é um especialista no paralegal. É você evidenciar que você oferece segurança para esse cliente, para essa empresa, para a estrutura de negócio que ele está desenvolvendo. Então você demonstra que você entende o que ele está passando e você sabe como resolver a dor desse cliente. Você sabe como resolver a dor desse empresário. E a autoridade você vai construir dominando o assunto. Então, quando eu digo domínio do assunto, eu estou falando do domínio técnico. Né? Domínio técnico. Você vai entender que quando a gente fala de uma sociedade limitada, a gente está falando, e esse conceito a gente vai aprofundar amanhã, porque amanhã a gente vai sair do padrão e vai entender os conceitos voltados a cada tipo jurídico. Tá? A gente vai sair do padrão para entender cada tipo jurídico, como melhorar essa postura de autoridade. Mas a autoridade você vai construir como? Entendendo que se eu estou falando de uma sociedade anônima, eu vou procurar a informação na Lei 6.404, na Lei de Sociedade Anônima. Eu sei que se eu estou falando de uma sociedade limitada, eu vou buscar os conceitos da limitada lá no Código Civil. Eu sei que se eu estou procurando entender quais são os impactos do enquadramento de porte numa estrutura jurídica, eu vou encontrar na Lei Complementar 123. Eu sei que se eu quero mostrar à autoridade de que ele pode ou não registrar determinado fato no contrato, e aqui falando do aspecto operacional mesmo, eu vou olhar na instrução normativa 81 do DEREI, no anexo 4, se eu estiver falando, por exemplo, de limitada. Então, a construção da autoridade vem do domínio técnico sobre o processo de registro, sobre o processo de redação do contrato, sobre o processo de obtenção desse CNPJ. Você vai fornecer o caminho para ele. Ele tem o caminho fácil, obtenção em 4 horas, de imediato, tem o caminho um pouco mais longo, que traz essa condicionante do planejamento. Beleza? Então, esses são os dois pilares principais iniciais, afeição e autoridade. A partir do momento que a gente criou a afeição, que a gente demonstrou autoridade, a gente tem um item que eu acho extremamente forte, tá? Extremamente forte, que é a reciprocidade. Tá? É a reciprocidade. Douglas, que raios de reciprocidade é isso? Você fez ele te entender que ele precisa te ouvir. Você demonstrou que você domina o assunto. A reciprocidade nada mais é do que uma simples troca. Forneça uma experiência daquilo que ele vai ter com o teu atendimento. Forneça uma experiência daquilo que ele vai ter fechando o negócio com você. A reciprocidade nada mais é do que você gerar um relatório preliminar, por exemplo, pautado nas informações que nós já vamos entrar, que são as informações preliminares para um bom planejamento, né, inicial. Mostre para ele quais são os caminhos que ele pode seguir, demonstre para esse seu cliente, quais são os caminhos que ele vai, o resultado que ele vai encontrar. Isso de forma gratuita. Tu vai mostrar para ele, olha, preparei um relatório com os códigos de atividade que podem se enquadrar dentro do teu escopo de operação. Tá aqui para você um relatório com os impactos tributários subsequentes que essa estrutura de negócio pode te gerar. E aqui os tipos jurídicos mais qualitativos que podem se encaixar para o teu planejamento de negócio. Quando você faz isso, você acaba criando uma necessidade, né? Uma necessidade até, se eu posso dizer, subconsciente do teu cliente de te retribuir por essa informação. Ou seja, você criou a afeição, você demonstrou que sabe, você está fornecendo um relatório preliminar sem pedir nada em troca naquele momento. Quando você mandar a proposta, ele vai se sentir na obrigação, se eu posso assim dizer, obrigação talvez não seja um conceito, um termo muito forte, mas ele vai se sentir em débito. E aí você tem a possibilidade maior de conversão desse seu cliente. E aí entra o próximo e último item
dessa relação dos 4 pontos da construção de posicionamento e autoridade. Escassez. Você criou a afeição, você mostrou que você sabe, você já apresentou como você vai realizar essa operação. Deixe claro que você tem procura, que você tem trabalho, você tem demanda. Então ele tem um prazo para poder fechar o contrato, ele tem um prazo para que ele possa te retornar, né, em relação à proposta. E ele vai te retornar, porque ele vai se sentir em débito e ao mesmo tempo ele vai querer fechar o quanto antes para que ele possa dar início ao processo de estruturação de negócio. Beleza? Esses são os 4 pilares que eu diria que são iniciais e fundamentais para que a gente possa melhorar o nosso posicionamento e melhorar a construção da nossa autoridade em relação a esse processo de estruturação de negócios, em relação ao nosso departamento paralegal. Ponto importante aqui é que muitas vezes, e por favor, falem para mim no chat se eu estou equivocado, mas muitas vezes o pessoal fala para mim o seguinte: Douglas, a gente vê o paralegal como um mero despachante, é um departamento que fica lá no cantinho abandonado do escritório, é quase como uma Polônia, né, no escritório de contabilidade, quase como uma Polônia nos escritórios de advocacia. Por quê? Porque está ali num campo neutro, né? Ele só faz a questão de obtenção, esse só faz, me dói no coração, vou ser sincero com você, me dói no coração. Ele só faz a abertura do CNPJ, só faz a obtenção do alvará, só faz a empresa funcionar. Eu costumo dizer que societário paralegal é a ponta da lança de qualquer operação, né? Por exemplo, trazendo para o escritório de contabilidade, é a ponta de lança de qualquer operação. É ali que o processo todo se inicia. Se eu começo errado ali, e vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer, toda a ponta subsequente acaba caindo por terra, certo? Então, esses são os primeiros pontos. E aqui, pode às vezes ficar na dúvida. Pô, Douglas, da onde você tirou esses pilares? Vozes da sua cabeça? Não. Eu até trouxe para mostrar para vocês aqui. Eu trouxe desse livro, é um livro que eu gosto muito. Deixa eu até aumentar aqui a minha tela, que é o Armas da Persuasão, do Cialdini. Esse livro, ele me ajudou muito a entender esse conceito. Então eu não tirei da cabeça do Douglas, mas extraí desse livro, do Armas da Persuasão, e busquei trazer para a nossa realidade de atuação. Então esses pilares de construção de posicionamento e autoridade, para que a gente possa converter clientes mais qualitativos, vieram dali. E por que eu trago isso para vocês? Porque todos os pontos, e eu disse isso no início, eu vou ser extremamente franco de como eu construí a minha jornada e como, né, eu posso ajudar a construir, a participar e auxiliar em conjunto com vocês essa construção do conhecimento, tá? Essa construção da nossa forma de observar o paralegal. E aí, teve um outro ponto nessa questão de posicionamento e autoridade que me ajudou muito no aspecto de como vender a estruturação de negócios, como desconstruir a questão do cliente que quer abrir em 4 horas. A gente entender os pontos, né, o passo a passo para que a gente possa ter essa construção. Mas tem uma dinâmica que eu particularmente gosto muito, muito, e me ajudou muito a virar uma chave quanto à entrega do meu produto para o cliente. E aí eu quero trazer esse ponto para vocês. E eu quero pedir ajuda de vocês no chat para a gente trocar uma figurinha sobre isso. Então, o ponto é foco no cliente, não no produto. Eu vou ser muito sincero, no começo, quando eu comecei a verbalizar mais para a minha base de clientes, e hoje a minha base de clientes ela foi formatada fundamentalmente por processos de estruturação de negócios, por aberturas de empresa, por todo esse processo de construção de estruturas de contrato, né? Seja de forma isolada, atuando em parcerias, toda a base ela se deu. Só que no começo eu tinha um sério problema. Eu chegava para o meu cliente e eu dizia para ele o seguinte: eu tenho o melhor processo de estruturação. Eu vou te entregar o contrato mais fantástico de sociedade que você já viu na sua vida. Eu vou te entregar o contrato mais legal que você vai ter em toda a história da tua empresa. Só que não necessariamente era isso que ele precisava. E aí, tem um filme que é do Lobo de Wall Street, e aí o personagem principal daquele filme, ele faz uma dinâmica no final do filme. Ele pega uma caneta, chega para um aluno dele, ele chega para alguém que está participando de um evento onde ele se encontra, e ele diz o seguinte: me vende essa caneta. E aí eu pergunto para vocês,
qual seria a forma de se vender essa caneta? Como você venderia essa caneta? Qual seria a sua posição para vender essa caneta? Alguém no chat aí quer compartilhar, quer trazer para a mesa como que faria esse processo de venda? Como que você chegaria, né, para o teu cliente? Olha, tá aqui um contrato, eu te vendo esse contrato. Tá aqui essa caneta, eu te vendo essa caneta. Como que você venderia essa caneta para o teu cliente? Como que você venderia essa caneta para a empresa que você pretende fechar contrato? Fala para mim ali no chat. Vou dar ali uns segundinhos para o pessoal poder digitar, porque deve ser coisa pra caramba, mas traz para mim ali no chat se está fazendo sentido esses pontos até aqui e como você faria para vender, qual seria a abordagem que você adotaria em relação a essa caneta, a vender essa caneta. Quando eu comecei a entender essa dinâmica, essa operação, isso aconteceu de uma forma bem interessante dentro do escritório, vendo a forma como o pessoal aqui da empresa estava direcionando uma situação com um determinado cliente. E aí, quando eu trago essa questão do foco no cliente e não no produto, é porque quando a gente vai fazer esse processo da venda da caneta, ou fazer essa analogia a essa dinâmica, é no sentido de eu não vou chegar para o meu cliente e dizer, olha, eu tenho a melhor caneta do mundo. Essa é a caneta mais perfeita, ela vai escrever tudo aquilo que você precisa. Só que você não sabe qual que é o valor para o cliente em relação a essa caneta. Ele vai utilizar essa caneta para escrever um livro, para escrever um diário, para presentear a filha dele, para que a filha dele possa escrever um diário. Quando você entende a intenção desse cliente em relação à caneta, quando você entende a intenção do cliente em relação ao produto, você consegue desconstruir qualquer argumento do cliente. Por isso que a obtenção de dados no processo de estruturação de negócios, ela é extremamente importante. Porque quando você tá com a caneta na mão e tu diz que tu tem a melhor caneta do mundo, essa é a melhor caneta do mundo para o teu cliente? Sem você questionar o propósito do uso dessa caneta, você não vai conseguir vender o produto adequado para ele. Entendem onde eu quero chegar? Que primeiro você precisa entender a intenção, a necessidade do teu cliente, o propósito em relação ao que ele vai executar. Esse é o grande ponto quando a gente fala de estruturação de negócios. Entendem onde eu quero chegar? De focar na necessidade do cliente, não necessariamente no produto. Você entende a necessidade e constrói o produto. Faz sentido para vocês? Tá claro até aqui os pontos que eu estou trazendo para vocês, meus amigos? Bom, aí a gente conclui essa nossa primeira etapa. O que a gente obtém de resultado, né, com isso? Primeiro, coleta de informação. Pratica a escutativa. O que é a escutativa? Entende a necessidade do cliente. Entende o que ele pretende realizar com o negócio que ele pretende abrir. Entende a necessidade. A escutativa nada mais é do que você dar atenção para o que o cliente está falando. Muitas vezes pode acontecer do cliente estar ali na mesa de reunião, está trazendo, está discutindo, apresentando informação e você está na correria. Então, muitas vezes entrou por um ouvido e saiu pelo outro e você não vai conseguir processar essa informação. Então, em clientes de processo de estruturação, dê atenção porque essas informações vão te trazer dados que serão chave para a entrega subsequente para o teu cliente, certo? Baseado nessa escutativa, interprete as informações. Ouça, interprete esses dados e a partir dessa interpretação, você vai criar a necessidade do cliente. Porque com base nas informações que ele te trouxer, você vai desenhar a melhor operação para esse seu cliente. Então você vai criar a necessidade de que ele olhe para a estrutura de negócios de forma mais robusta. E a partir daí você conduz para o fechamento do negócio. Todo esse processo de escutativa, interpretação de dados, criação de necessidade para a condução do fechamento, vai te levar ao quê? A conhecer a necessidade e entender a necessidade do teu cliente. E por consequência, você vai poder identificar o melhor produto para identificar qual vai se encaixar à necessidade real desse cliente. E aí você vai fazer o quê? Criar conexão, porque você vai mostrar que você está interessado em resolver o problema desse cliente de fato, certo? Então esse, meus amigos,
é o primeiro ponto, o pilar fundamental, a construção dessa autoridade, desse posicionamento, para que você possa entender a necessidade e levar a solução para o teu cliente. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, pessoal, fala para mim no chat, professor, você está viajando, não concordo, acho que está errado ou não, professor, faz sentido, achei interessante, tá bacana, vamos seguindo, tá? Vamos trazendo no chat, se tiver dúvida, traz no chat para a gente poder conversar, para a gente trocar ideia, para a gente trocar figurinhas, para que a gente possa ter uma verdadeira troca justa nessa primeira noite de imersão, beleza? Bom, nós entendemos os pilares fundamentais, certo? Então, nós entendemos como criar esse processo de afeição, autoridade, né? Como criar esse processo de reciprocidade e escassez, beleza? Com isso, a gente precisa o quê? Começar a entender quais são os pontos e questionamentos que nós vamos precisar levar para o nosso cliente, né? Quais são os pontos principais que a gente vai levar para esse cliente para que a gente possa começar, né? Para que a gente possa começar a desenvolver essa autoridade. Então, aqui a gente vai olhar para um ponto inicial. A gente vai começar a analisar alguns aspectos técnicos e alguns porquês em relação à operação dos nossos clientes. Desculpa. Bom, e por onde que a gente começa? A gente começa do início, né? A Maryland já trouxe tudo de encontro com uma reunião que eu fiz hoje, total sentido. Pô, que legal, Maryland. Tudo de encontro com uma reunião que fez. Conta pra gente como é que foi essa reunião, o que pontos-chave você está conseguindo extrair desse nosso primeiro momento dessa nossa aula de hoje. Quais são os pontos que tu está conseguindo extrair que fizeram sentido em relação à tua reunião? Seria muito interessante se pudesse compartilhar, Maryland. Bom, e por onde a gente começa? A gente vai começar do início. A gente precisa entender o conceito, o contexto de planejamento. O planejamento, quando a gente olha para o planejamento na estruturação de negócios, ele é elaborado antes do processo de abertura da empresa. É a captura de informações. Ou ele é elaborado antes do processo de abertura, ou seja, na captura de informações, ou no decorrer do processo de estruturação ou reestruturação de operações vinculadas ao negócio. Vai consistir no quê? Em condições, em levantar informações que vão nortear o quê? Os procedimentos da empresa. Vão nortear os procedimentos que vão ser adotados pela empresa, pela sociedade, certo? Então, tudo que for do cotidiano do negócio, tudo que for do cotidiano da empresa, ele precisa ser observado para que você possa refletir na estrutura de contrato. Então, processo de expansão, quais são os objetivos do negócio, processos de fusão, possibilidades de ser incorporado para uma nova companhia, divisão da sociedade, e se não der certo? Né? Sociedade é igual casamento, no começo parece lua de mel, depois é que pode dar problema. Como que vai funcionar o processo de administração? Como que vai funcionar o processo de tomada de decisão? E a distribuição de lucro? Ela vai se dar de forma proporcional, desproporcional? Quais são os itens que podem modificar a essência do negócio? Tudo isso a gente precisa avaliar previamente. Tudo isso a gente precisa avaliar previamente para que a gente possa fornecer o resultado mais adequado para o nosso cliente, certo? E como que a gente vai fazer isso, né? Então, obtendo as informações, triando os dados desse nosso cliente, a gente vai fazer o quê? Obter os dados, obter a intenção, entender o objetivo dessa sociedade, dessa constituição. E essa previsão de situações futuras vão facilitar a identificação da estrutura adequada. Ou seja, um dos pilares fundamentais é, primeiro, vamos desconstruir o argumento do nosso cliente de que ele precisa abrir rápido. E vamos começar a fazer com que ele entenda a necessidade de planejamento. A partir desse planejamento, a gente vai entender qual que é a estrutura societária adequada. Hoje a gente não vai ter tempo de falar de tipos jurídicos, mas amanhã sim, porque amanhã a gente vai sair do padrão. Então, a gente precisa entender qual que é a estrutura societária adequada. Estou falando de uma sociedade limitada, estou falando de uma estrutura de sociedade anônima, vai se enquadrar melhor numa estrutura de sociedade simples, seja ela limitada ou sociedade simples pura, a depender da particularidade de relação entre os envolvidos. Estamos falando de uma possibilidade de sociedade em conta de participação,
Ou estamos falando de uma possibilidade de estruturar uma determinada sociedade onde haja necessidade de estipulação de um propósito específico. E eu possa ter a terminologia de uma sociedade de propósito específico atrelada ao tipo jurídico. Então, todas essas informações que a gente vai absorver nesse processo de planejamento fazem parte do levantamento de dados para que você possa fornecer estrutura adequada. Então, todas as condições que a gente levanta nessa fase de planejamento, elas vão dar origem ao quê? Ao contrato social, ao estatuto social. E aqui eu costumo dizer, e eu uso muito com os meus clientes, de que o estatuto, o contrato, ele serve como um manual dos sócios. O manual você só vai utilizar quando? Você só vai utilizar o manual quando der problema. Você só vai utilizar o manual quando você precisar resolver alguma questão particular. Você só vai utilizar o manual quando for necessário observar alguma questão pautada no contrato. É nesse momento que você vai observar o contrato social, quando você precisar resolver algum conflito. E é muito melhor, num processo de estruturação, obtenção do CNPJ, você trazer a resolução desses itens que vão fazer parte desse manual, ou até mesmo trazer um acordo de sócios paralelo ao contrato que suplemente o conteúdo e o teor desse contrato, numa fase onde os sócios estejam predispostos a isso, predispostos a fazer a análise de situação para refletir na estrutura do contrato. Então eu gosto de brincar com contrato social igual manual. A gente vai utilizar quando efetivamente precisar. Ele é igual seguro, né? Outra analogia que eu gosto de fazer é que é igual um seguro de carro, né? É igual um seguro de carro. Você faz seguro de carro pensando em bater e ter que usar? Não faz. Contrato social você vai fazer para não precisar usar. Vai fazer bem feito para que tu não precise acionar. Mas se você precisar, ele está na tua mão e você tem a solução para o problema que eventualmente vier a surgir. O Onesildo entra aqui, né, no nosso encontro de hoje. Sou contador de João Pessoa. Pô, que legal. Tem galera aí do Brasil inteiro nesse nosso encontro de hoje. Seja bem-vindo, Onesildo. Usem o chat, podem trazer contribuições, podem trocar ideia pelo chat. Vamos trocar ideia hoje, por quê? Porque esse é nosso espaço de papo franco, esse nosso espaço de troca justa, beleza? Bom, e aí por onde começar? A gente precisa obter algumas informações base dos nossos clientes. E eu quero começar a trazer para vocês quais são essas informações básicas que a gente precisa obter do nosso cliente para que a gente possa refletir uma estrutura contratual segura e adequada. O primeiro ponto, certo? O primeiro ponto é finalidade do negócio. A gente precisa entender qual que é a finalidade do negócio. Definir em conjunto com o cliente o objeto social. Pode parecer muito banal a questão de objeto social, mas é extremamente importante essa definição de forma qualitativa. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês. No final da aula de hoje, o último item é como encontrar o objeto social adequado. Eu quero trazer alguns insights operacionais para que você já comece a sair daqui desse encontro hoje, aplicando amanhã, melhorando as rotinas do teu departamento. Esse é o meu objetivo hoje junto com vocês, certo? Então, o primeiro ponto é, entende com o cliente qual que é a finalidade do negócio. Essa finalidade do negócio, ela precisa estar alinhada, né, aos objetivos, às metas, entende quais são os objetivos do sócio, as metas de curto, médio e longo prazo. Deixa muito claro nessa obtenção de dados qual que é a razão de existir da empresa. Isso sob a ótica do cliente. Qual que é a razão de existir? Isso vai permitir que você possa direcionar estrategicamente a operação. Douglas, eu vou existir para que eu possa realizar um projeto, para que eu possa ter uma venda futura. Eu tenho o propósito de existir para realizar um único e exclusivo empreendimento. Eu tenho o propósito de existir de que eu possa somar esforços com os sócios que vão contribuir com o capital social na forma de serviço. Isso tudo vai direcionar o quê? O tipo jurídico que você vai enquadrar no enredo de operação do teu cliente. Douglas, sócio de serviço, posso falar de sociedade limitada? Não, se eu estou falando de sócio cuja contribuição consista em serviço, a gente vai bater nessa tecla amanhã, mas já adiantando, a gente está falando de uma possibilidade de uma sociedade simples pura.
né? Uma sociedade simples pura, onde há a possibilidade de haver sócio cuja contraprestação seja na forma de serviço. Se eu tenho um propósito específico e eu quero dar segurança a eventuais investidores, eu posso ter uma estrutura de negócio, seja na forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, por exemplo, operando como uma sociedade de propósito específico, onde eu deixo claro e evidente na estrutura de contrato que existe um propósito específico de existir. Existe um propósito específico de existência desse negócio, da empresa, da operação, certo? E aliado a essa finalidade do negócio vem a construção do objeto social. Ou seja, é descrever de forma detalhada as atividades econômicas e entender qual vai ser a atividade exercida por essa empresa. Qual vai ser a atividade que ele vai executar? Parece muito simples, mas não é. Vamos lá, exemplo prático. Hoje eu tive algumas reuniões durante o dia, tá? Tive alguns atendimentos de cliente. Foram uns 7, 8 atendimentos. Sei que 2 já foram de imposto de renda. Quem trabalha com contabilidade já entende do que eu estou falando. Começou a correria do imposto de renda. Mas a maioria foi sobre questões societárias. Por quê? Porque nessa construção de autoridade, nessa construção que a gente falou no início da nossa jornada, no início da nossa aula de hoje, os clientes da nossa base já entendem as especialidades que nós atuamos. Então, eles vêm buscar direcionamento sobre como operacionalizar processos de alteração ou planejamento de novos negócios. E um caso que chamou muita atenção é uma questão de definição de objeto social. Pode parecer simples, mas a gente sempre pensa, e eu já falei para vocês aqui no início, que a gente vai pensar numa dor de cabeça futura. A gente está sanando um problema que ainda não existe quando a gente fala desse processo de estruturação. Então, quando a gente olha para essa estrutura de capital social, chegou um cliente para a nossa base com um contrato padronizado. A gente vai entender melhor essa diferença de contrato padrão e contrato um pouco mais robusto amanhã, quando a gente falar de tipo jurídico. Mas, basicamente, quando a gente olhou para o objeto social dessa empresa, é uma empresa que vai atuar com intermediação de negócios. Ela vai fazer o meio de campo entre o consumidor final e a parte fornecedora de determinado produto ou serviço. Ou seja, ela vai receber comissionamento em relação à sua operação. Porém, quem realizou o processo de abertura acabou adotando uma atividade de outros serviços não especificados, um KNAI genérico de outras atividades não especificadas, outras atividades profissionais não especificadas anteriormente. Quando a gente olha para essa atividade de intermediação de negócios, há código de atividade específico de intermediação de negócios de qualquer natureza, exceto imobiliário, que é o código de atividade que estaria refletido na operação do cliente e atrelado ao que ele efetivamente pretende realizar. Ah, Douglas, mas pô, se eu coloquei como outras atividades profissionais, que problema que isso pode me dar? Então vamos pensar lá na frente. O aspecto tributário, se a gente for parar para analisar, ambos os códigos de atividade teriam um tratamento semelhante. Mas no momento da emissão da nota fiscal desse cliente em específico, o cadastro das atividades permitidas na prefeitura eram totalmente distintos. Se eu olhasse para o código de atividade de outras atividades profissionais não especificadas, não era possível o cadastro no ente municipal para autorização de funcionamento do serviço específico de intermediação de negócios. Então, ele não conseguiria fornecer a nota fiscal para o seu cliente de intermediação de negócios. E aí, o cliente dele, lá na frente, quando a operação estiver rodando, e ele bater na tecla de receber a nota fiscal e dizer, opa, não está coerente com o serviço que eu contratei. Volta e emite a nota de forma correta. Entendem onde eu quero chegar? Esse pode parecer um exemplo bobo, mas é o que de fato ocorre. Quando a gente olha para a questão de definição do objeto social, aqui é o principal ponto que eu cito quando eu digo a ponta da lança do processo de estruturação. Por que a ponta da lança? Porque é aqui que a gente vai trazer as definições base da estrutura de negócio. Então, uma definição do objeto social equivocada ao que efetivamente vai ser exercido prejudica uma obtenção de alvará de funcionamento. Uma obtenção de código de atividade equivocado ao que efetivamente vai ser exercido pode desvirtuar todo o aspecto de tributação dessa pessoa jurídica. E a gente vai entender um pouco melhor esse contexto no último tópico que a gente vai abordar
nesse nosso encontro de hoje, certo? Então, o primeiro ponto é, entenda com o cliente qual que é a finalidade do negócio. Isso vai te auxiliar a definir a estrutura de empresa, de estrutura de negócio, e, consequentemente, entendendo o que ele vai realizar, você vai conseguir definir e trazer a estrutura do objeto social desse cliente. Outro ponto, localização geográfica. Aonde que essa empresa vai se instalar? Parece banal, mas também não é. Vamos usar um exemplo prático. Eu estou em Santa Catarina. Hoje, aqui nesse momento, estou em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis, para empresas de tecnologia, possui benefícios junto à prefeitura. Né? Benefícios quanto a IPTU, alguns benefícios relacionados ao aspecto de alíquota de ISS, ou seja, uma tributação de alíquota de ISS de 2%. Quando você vai trabalhar esse processo de obtenção do CNPJ e planejamento de estruturação de negócios, se você já conhece a região onde você vai trabalhar essa empresa, onde você vai registrar essa empresa, você consegue ser mais estratégico para o teu cliente e sinalizar, por exemplo, que se ele abrir a empresa em Florianópolis, ele pode ter uma redução de custo de ISS, porque para aquela atividade ele terá, né, um benefício fiscal. Ou você pode deixar claro para ele, olha, se você se instalar em outro município, e até, por exemplo, o município aqui da região, que fica na Grande Florianópolis, que é Biguaçu, forçou a mudar a sua alíquota de ISS, que era 3% para desenvolvimento de software, para 2%, para se tornar competitivo aqui na região, então você vai sinalizar para ele que, dependendo do local onde ele se instalar, ele pode ter um tratamento distinto em relação à sua operação. Em relação à sua operação. Esse ponto, por si só, já justifica o aspecto da localização geográfica. Mas a gente também precisa entender que, quando a gente olha para o aspecto de localização geográfica, a gente olha o zoneamento do município, que é justamente aquele pedido de viabilidade. Né? Quando a gente olha para processo de estruturação de negócio, quando a gente olha para processos paralegais, quem já trabalha com paralegal vai entender o que eu estou falando. A gente divide em 3 pilares fundamentais a operação. Isso a gente vai falar no nosso último dia. Mas basicamente é viabilidade, documento básico de entrada, requerimento eletrônico para fins de registro. Essa primeira etapa da viabilidade é isso aqui. É a aprovação pelo ente municipal de que o local onde você escolheu sediar a empresa, sediar o negócio, ele pode efetivamente ser utilizado. Você pode instalar a empresa no endereço desejado. Então, entender o zoneamento, observar o zoneamento em relação à sede da pessoa jurídica, a onde ela vai se instalar, vai permitir que você possa, né, fornecer já informações de antemão para o teu cliente de que é possível exercer atividade, de que não há nenhum tipo de vedação do ente municipal quanto ao zoneamento. Vamos voltar ao exemplo de Florianópolis. Florianópolis divide o zoneamento entre misto, residencial e comercial, por exemplo. No 100% residencial, você não consegue instalar um CNPJ, promover o registro de um CNPJ. No misto, você vai observar as atividades possíveis de instalação. E no comercial, você consegue operacionalizar CNPJs de cunho comercial, né? Cunho de comércio e serviço. Quem vai ditar essa regra é a viabilidade. Só que se de antemão você já traz isso claro para o teu cliente, você já consegue ser mais estratégico no processo de definição do endereço. Além disso, cada região, cada município, cada zoneamento vai te trazer critérios de obtenção de licenças e alvarás de funcionamento. Então, aqui você pode ter exigências distintas a depender do local onde você pretende instalar a empresa. Então, esse planejamento antecipado, entender onde a empresa vai se instalar, evita riscos e interrupções no processo de estruturação. Permite que você dê mais celeridade ao processo de regularização da empresa. O processo de obtenção do CNPJ, esse processo de estruturação, como eu disse, é a ponta da lança. É daqui que a gente vai ter o direcionamento, o norte para a empresa. Mas eu tenho todo um efeito subsequente. O primeiro deles, como a gente viu, é a obtenção do objeto social, é a definição, perdão, do objeto social, para que eu possa, como consequência, tributar a atividade. A localização geográfica me traz como consequência o processo de obtenção das licenças de funcionamento, assim como a forma de atuação. Vai ocorrer em local fixo? Ele é ambulante? O endereço é só para fins de correspondência? Isso está diretamente atrelado à minha legalização subsequente da operação, certo? Outro ponto, e muitas vezes a gente acaba trabalhando somente com aquele contexto de
De que forma vai ocorrer a administração da sociedade? Vai ser somente isolada? Vai ser conjunta? Vai ser todos os administradores? Muitas vezes a gente se apega ao formulário da junta comercial para poder fazer o preenchimento das informações na estrutura de contrato. Então a gente precisa entender a relação dos sócios. Qual que é a responsabilidade de cada um? Além dos poderes simples e puramente de administração. Ou seja, eu preciso definir qual que é a responsabilidade de cada sócio, com o objetivo de garantir uma governança qualitativa na empresa. Ah, Douglas, mas aqui a gente tem microempresas, empresas de pequeno porte, empresas que não vão dar atenção para esse ponto. Aí eu volto lá no início da nossa aula. Você vai desconstruir esse argumento, porque você está pensando em perpetuar o negócio do teu cliente. Então você vai trazer para ele os pontos de cuidado quanto a essa definição da participação de cada sócio e as consequências dessa participação. A consequência de como vai estar refletido na estrutura contratual. Então você vai ter que entender como cada sócio vai participar no negócio. Eu estou falando de um sócio investidor cujo propósito é contribuir com o capital social, mas não haverá nenhum tipo de envolvimento nas operações cotidianas. Eu estou falando de um sócio operacional, é o cara que vai ser responsável pela atuação em nome da empresa, ou seja, ele vai ocupar um cargo de administração, gerenciando, por exemplo, áreas como departamento financeiro, comercial, marketing ou até mesmo uma área de produção. De que forma vai ocorrer essa participação dos sócios? De que forma vai ocorrer a contraprestação dos sócios em relação à sociedade? Já vai chegar em capital social para fazer uma linkagem com essa questão da responsabilidade. Então, estabelecer essas responsabilidades, entender a forma de atuação desses sócios no negócio, vai permitir que você seja qualitativo no processo de estruturação da operação. Outro exemplo prático, nessa semana mesmo, hoje mesmo, revisando uma estrutura de contrato que a gente está trabalhando em relação ao cliente, ele está operacionalizando o que a gente chama de partnership. O que é partnership? Ele tem um colaborador que opera, né, em conjunto com ele há bastante tempo e ele quer trazer esse colaborador para dentro da estrutura de negócio. Então, ele está promovendo um processo, nós estamos promovendo em conjunto com esse cliente um processo onde ele vai dar uma opção de compra, se algumas metas forem cumpridas, para que ele possa adquirir algumas participações da empresa, né, para que ele possa adquirir algumas participações na operação. Consequentemente, ele já está trazendo, né? Ele já está trazendo esse colaborador para dentro da estrutura de negócio. E com isso ele quer delegar algumas responsabilidades para esse colaborador. E a alternativa identificada foi: vamos trazer esse colaborador para dentro da estrutura de negócio, você já quer conceder algumas responsabilidades, porém você quer opinar nas decisões que ele vier a tomar, nós podemos trabalhar uma possibilidade de administração conjunta. Ou seja, você, na condição de sócio administrador, pode operar de forma isolada, administrar de forma isolada nos termos do contrato. Esse novo administrador operacionalizar de forma conjunta, ou seja, ele vai atuar de forma conjunta a você. Então, eu posso determinar a maneira de atuação desse sócio administrador, a maneira de atuação desse indivíduo envolvido na sociedade. Certo? Então, esse ponto é importante, você entender qual que é a forma de participação desse sócio, se ele vai participar do processo de tomada de decisão imediata, ou as formas de operação em relação ao processo de deliberação, é fundamental. Outro ponto é metodologia do administrador, de que forma vai ocorrer a administração da sociedade. Como a gente já sinalizou, eu tenho a possibilidade de ter uma administração isolada, eu tenho a possibilidade de ter uma administração conjunta, eu tenho o processo de administração bastante flexível, né? Então, eu tenho formas de traduzir essa administração, de traduzir essa operação de forma qualitativa. Então, você entendendo como os administradores vão se posicionar em relação ao negócio, você consegue ser assertivo no processo de redação da estrutura de contrato ou até mesmo a identificação da necessidade de um ato à parte, de um ato paralelo, como um acordo de sócios. Por consequência, você tem o quê? A definição do capital social, ou seja, você entende como os sócios vão atuar em nome da empresa. De que forma vai ocorrer essa contraprestação dos sócios em relação à sociedade? E aí entra o ponto de que, como eu brinco com vocês, societária ponta da lança.
Se é ponta da lança, eu tenho efeito subsequente. Quando a gente olha para o efeito subsequente de uma questão de capital social, eu olho para o processo de reflexo na contabilidade. O que eu estipulo como capital social na minha estrutura de contrato vai estar refletido aonde? Vai estar refletido no capital social da contabilidade. Então, se você coloca 10 mil de capital social integralizado no ato, aonde vai estar evidenciado esse capital social integralizado no ato? Ele vai estar evidenciado na contabilidade. A contabilidade vai trazer o resultado em relação ao que tiver definido na estrutura de capital social do contrato social, certo? Então, levantar esse valor inicial, esse valor de investimento, a forma de investimento é essencial para que a gente possa traduzir na estrutura de contrato. Amanhã a gente vai trazer aspectos técnicos voltados à estrutura de negócio, a como a gente pode fazer para sair desse padrão de negócio. A gente vai trazer como constituir esse capital social. Aqui eu posso ter um capital social em moeda corrente, eu posso ter em qualquer tipo de bem direito passível à avaliação pecuniária. E aqui existe um outro ponto importante, é como que esse capital social pode refletir na relação dos sócios. Se eu tenho um capital social, por exemplo, a integralizar, isso pode gerar um impacto na relação dos sócios. Por quê? Se eventualmente o capital estiver a integralizar, porém o prazo não for confortável aos sócios e um dos sócios não venha cumprir com a sua integralização, ele pode ser considerado remisso. Aqui falando de uma sociedade limitada, por exemplo, ele pode ser considerado remisso em relação à sociedade e ele pode ser excluído da sociedade. Então, existe consequência no processo de estruturação que não esteja alinhado ao interesse dos sócios. Então, por isso que a gente começa por aqui. A gente começa do início. A gente começa obtendo as informações para que a gente possa refletir nesse processo de estruturação. Entenda a relação entre os sócios. Entenda qual que é a relação entre esses envolvidos. Entenda se a gente está falando de uma sociedade familiar, ou seja, eu tenho uma relação entre irmãos dentro da operação. Esses irmãos não se dão com as suas respectivas cunhadas, por exemplo. E aí, no contrato social, você pode trazer algumas definições quanto ao processo de sucessão. Sucessão, apuração de haveres, contextos técnicos que vão preservar o processo de continuidade da empresa. Exemplo prático. Acompanhamos um caso onde eram irmãos que operavam uma madeireira aqui da região. Um deles foi fazer uma viagem e veio a falecer. O contrato social trazia, e o contrato padronizado, inclusive o que consta na Instrução Normativa número 81 do DEREI, ele traz uma estipulação onde o herdeiro legal, o herdeiro não será dissolvida a sociedade e o herdeiro terá a possibilidade de ingressar ou não na sociedade. Então, o direito de entrar na sociedade, ele é do herdeiro, nessa cláusula padronizada. Só o Código Civil deixa claro que eu posso determinar que os sócios remanescentes vão deliberar sobre o ingresso ou não desse herdeiro. Isso vai ficar mais claro amanhã quando a gente fugir do padrão. Mas já antecipando, dando um gostinho do que nós vamos ter amanhã nesse contexto mais técnico. Quando a gente olha para essa condição, né, do ingresso do herdeiro e eu prevaleço a possibilidade do herdeiro definir pelo ingresso na sociedade, nesse caso em questão, a cunhada do irmão que pertencia à sociedade optou pelo ingresso na sociedade. Ela não assume uma característica de sócia administradora, mas ela precisava anuir em questões como obtenção de financiamento, linhas de crédito, e os irmãos estavam operacionalizando algumas questões voltadas ao processo de expansão do negócio. Só que ela começou a criar entraves à operação cotidiana, começou a criar entraves em relação a operações para poder alavancar e dar continuidade ao negócio. Qual foi o resultado da operação? Não houve a intenção de se manter a sociedade, houve uma dissolução dessa sociedade, foi dividido o patrimônio, a cunhada ficou com uma parte do patrimônio e basicamente liquidou o patrimônio, e o sócio remanescente deu continuidade ao negócio com uma nova estrutura jurídica. Só que o tempo que ele levou para retomar o negócio no ponto onde estava antes dessa dissolução foi muito maior.
Então, você entendendo a relação e particularidades na relação dos sócios, você já pode sugerir pontos específicos para que você possa melhorar o reflexo na estrutura de negócio. E aí, o último ponto é definir o enquadramento de porte. Muita gente confunde enquadramento de porte, a condição de microempresa e empresa de pequeno porte, como sendo basicamente o fato de você optar ou não pelo Simples Nacional. Quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, isso tem um efeito prático, inclusive no processo de tomada de decisão de uma sociedade. Então, nesse caso de microempresa e empresa de pequeno porte, é necessário tomar um cuidado adicional quando a gente olha para a operação do nosso processo de estruturação de negócio, para o nosso processo paralegal, beleza? Mas antes da gente avançar, porque eu quero entrar com vocês em como a gente começa a olhar esses conceitos técnicos para fugir desse padrão, vamos lá. A Marilene trouxe, compartilhou ele com a gente, né? Cliente com processo fechado, porém, ao fazer os devidos questionamentos para iniciar a elaboração, precisei desconstruir a necessidade da rapidez. Consegui mostrar autoridade no que estava falando e deixei ele em débito comigo, me dando a oportunidade de estruturar melhor o que eu estava apresentando. E agora eu estou exatamente estruturando tudo aqui e vou fazer uma excelente apresentação na próxima quinta, quando terei que vou... Cara, que legal! Isso vai de encontro com tudo o que a gente trouxe no início. Então, a Merilane, ela trouxe para nós que ela estava numa reunião, desconstruiu essa condição, esse anseio pela celeridade no processo, mostrou como contornar, como trazer soluções para dores de cabeça que muitas vezes o teu cliente, Merilane, me corrija se eu estiver errado, dores de cabeça que muitas vezes ele não sabia que tinha, para poder trazer um processo de estruturação mais qualitativo. É isso. É a gente construir a nossa autoridade baseado no domínio da informação e pautado em dados, que foram os pontos que nós observamos aqui, ou seja, nós entendemos os dados necessários. E agora, o que a gente vai fazer com esses dados? O que a gente vai fazer com essas informações? Esses são os pontos que a gente vai seguir daqui em diante. Então, primeiro a gente entende qual postura a gente adota. Depois a gente entende quais dados são necessários. Agora a gente vai começar a entender quais são as formatações de uso desses dados, como que a gente vai utilizar esses dados. Marilene até compartilhou exatamente isso. Pô, que legal. Isso eu acho fantástico quando a gente consegue trazer esses pontos de postura, conversão, desconstrução em relação a esse argumento da celeridade, porque você está fornecendo uma solução para um ponto que eles não sabem que eles vão ter dor de cabeça lá na frente. Eu costumo brincar que o Paralegal é o herói sem capa. A gente trabalha pensando no pior cenário possível para que esse pior cenário possível não se torne um grande problema. O William traz para a gente, né? Ótimas observações. Pô, obrigado, William, que legal. Sempre entendi essa necessidade de estruturar um processo de abertura de empresa desse formato. Mas os escritórios que trabalhei, o objetivo era apenas vender o serviço rápido e emitir o CNPJ rápido, e nunca consegui implementar isso. Ao abrir o meu escritório, comecei a implementar isso, porém encontro barreira na aceitação do cliente nessa abertura mais estruturada e preferem abrir a empresa rápido e barato e vão procurar outro contador. Aí entra justamente essa construção do posicionamento, William, porque a gente precisa desconstruir esse argumento do cliente. Só que, claro, também a gente não vive num mundo cor-de-rosa, né? Então, você vai ter clientes que, quando você apresenta essa argumentação e nessa captura de informação, você começa a trazer os insights para ele. Nessa captura de informação, você vai dizer para o teu cliente, eu preciso desses dados porque eu quero refletir na estrutura de contrato de forma mais eficiente, de forma mais qualitativa. Você justifica o porquê. Você, com autoridade e domínio do assunto, você consegue quebrar os argumentos desse cliente. E quando você faz uma entrega, esse processo de estruturação, de obtenção de dados, ele já dá um gosto de que o cliente vai ter um atendimento diferente. Porque muitas vezes ele pode chegar no outro escritório que vai abrir rapidamente, mas ele não vai ser questionado sobre os porquês. Isso já aconteceu comigo. Do cliente chegar aqui para a nossa base e dizer, não, eu só quero o preço. Eu disse, não, mas para eu formatar o preço eu preciso entender qual que é o teu objetivo, quem são teus sócios, como é que é a tua relação em relação ao teu sócio, quem vai tomar rédea em relação ao negócio, como que vai funcionar o teu processo de operação. E quando você começa a demonstrar esse cuidado com o negócio do cliente, ele começa a entender, opa, se ele está me perguntando esses itens, se ele está tão preocupado assim com o meu processo de estruturação,
Pô, vou ouvir, vou dar uma atenção. E aí a gente vai ter os dois perfis. O cara que só está procurando preço, e ok, ele existe no mercado, mas também o cara que está procurando a atenção. E isso está cada vez mais escasso, porque a gente tem muito atendimento digital, online, e isso não tem nada de errado, longe de mim dizer que isso está errado, não tem, ok, totalmente possível, mas há uma escassez do cuidado, há uma escassez da atenção, há uma escassez de entender a necessidade. E quando o cliente percebe que você quer entender a necessidade dele, que você está disposto a fornecer uma solução, você consegue desconstruir essa argumentação. Então, essa construção do teu posicionamento pautado na autoridade pode ser uma boa alternativa, William. Dá para tentar praticar, dá para buscar praticar e ver se você vai conseguir ter resultado. O William até continua, né? Capital social sempre foi um grande problema. Em alguns escritórios que passei, o contador que sugeria o valor, né? Comércio normalmente colocava 50 mil com base em nada, sempre integralizado. Isso me lembrou da Eireli. Cara, eu não sei vocês, eu tenho um ranço da Eireli, ainda bem que ela foi descontinuada. Mas na Eireli era muito isso. Né? A gente tinha o quê? Uma necessidade, uma obrigação de integralizar 100 vezes o salário mínimo vigente para a data de registro, então 100 vezes o salário mínimo integralizado no ato. E aí o que tinha de gente que dizia, vamos abrir, né? Vamos abrir como Eireli, vamos botar como se o capital fosse integralizado. Só que esquece da consequência disso. Se eu boto lá que eu integralizei 100 vezes o salário mínimo, qual que é o reflexo que eu vou ter na minha operação? Capital social na contabilidade em contrapartida de quê? Caixa. Aí tu vai evidenciar um caixa astronômico. Aí o teu cliente vai ser notificado, por exemplo, por algum fornecedor por não haver o pagamento. E aí esse fornecedor vai avançar e vai cobrar, por exemplo, judicialmente. E aí vai ser levantada a estrutura de patrimônio. Aqui eu estou sendo mirabolante. Vai levantar a estrutura de patrimônio da empresa e vai estar evidenciado que o caixa que estava lá registrado na contabilidade é um caixa fictício. E aí o que vai acontecer? Descaracterização da personalidade jurídica. E aí descaracteriza a personalidade jurídica. O que acontece com aquela proteção que a Eireli fornecia? Cai por terra. Então, entendem o porquê que eu digo que é a ponta de lança e a gente sempre tem que pensar no ato subsequente? Né? Então, esse ponto ele é muito importante, a definição do capital social qualitativo, o levantamento dos dados para que a gente possa sair dessa etapa de planejamento e seguir para a etapa de estruturação, certo? Então, até o William dizer, ó, que bom, graças a Deus, que a Eireli acabou. Na hora que você começou a falar do meu comentário, meu filho... Poxa, eu te entendo bem, cara. A Aline traz, também trabalhei em um escritório que era assim, pegavam os MEI e transformavam em Eireli. Critério, vozes da cabeça. Aí entra o risco, né? Porque a importância da gente entender o conceito, como fugir desse padrão e entender como a gente pode ser estratégico, vai permitir que a gente forneça uma solução cada vez mais eficiente, adequada e dentro da legalidade. Então a gente vai sair desse processo simples e puramente burocrático e vai começar a olhar com estratégia e, consequentemente, a gente vai conseguir ganhar mais em relação a isso. Porque veja só, né, já fazendo um adendo, o cliente que não está disposto a analisar a sua operação, a entender o processo de estruturação, quais são as chances desse cliente ser um mau cliente? Mau cliente aqui que eu me refiro é um cliente difícil de lidar quanto à questão documental, vai querer sempre dar jeito em tudo, vai querer desconsiderar qualquer orientação que a contabilidade, o jurídico trouxer para ele. Então, ele já é um ponto de direcionamento de que, pô, ele não vai te dar muita atenção. O cliente que está disposto a entender e ouvir sobre o planejamento tem uma tendência muito forte a ser um cliente o quê? Qualitativo para a tua operação. Por isso que essa etapa de planejamento, muitas vezes, ela acaba sendo um filtro para você definir quem são os bons clientes dos maus clientes, por exemplo. Você já começa a peneirar por ali. Certo, William? Certo, Aline? Pô, obrigado aí pela contribuição. Vamos trazendo, gente. Tragam no chat, vamos conversar, vamos trocar ideia. Fala para mim. Até aqui, esses pontos de construção de autoridade, esses itens necessários e essenciais para que a gente possa consolidar os processos de planejamento, faz sentido? Está fazendo sentido para vocês daqui? Concordo, professor? Não concordo? Acho que temos outros caminhos a seguir?
tragam para a mesa, tragam para a discussão esse ponto, essa nossa aula, esse nosso encontro é o nosso espaço de papo franco, esse nosso espaço de troca justa. Bom, e aí eu quero começar a ser um pouco mais técnico, porque a gente precisa entender como a gente avança a partir das informações que a gente recebe. E antes da gente encerrar esse nosso módulo de hoje, eu quero trazer 2 pontos técnicos importantes e o porquê que eu quero abordar eles. Entender a diferença de enquadramento de porte e demais. E entender a formatação adequada e uma sugestão de como identificar o objeto social de forma clara e precisa. Certo? Volto a reforçar, fiquem até o final, a gente vai soltar, perto de acabar o módulo, a gente vai soltar um formulário para que a gente faça um sorteio amanhã, no final da nossa aula de amanhã, de um pack de documentos que vão auxiliar você a desenvolver e melhorar o seu processo paralegal. Beleza? Hoje, a gente está passando pelos pilares fundamentais para amanhã a gente começar a trazer toda a questão mais técnica, mais profunda, para que no último dia a gente estruture na prática o teu departamento. A Merilane traz para a gente: estou sentindo na própria pele as consequências de um contrato mal estruturado. Tentando terminar a minha própria sociedade, não consigo pelos entraves encontrados. A partir de agora, tudo será diferente. Pô, Merilane, é isso mesmo. Por isso que eu digo, e eu reforço, muito obrigado por compartilhar essa tua vivência, tá, Merilane? Porque, vamos lá, se a gente olha para o início da operação, é muito mais fácil de trazer as definições em relação ao contrato. É muito mais fácil de eu refletir a intenção dos sócios naquele momento, porque eles estão muito mais dispostos a discutir, a estruturar, a trazer uma evidenciação no contrato da relação de fato e dos interesses deles. Quando já está correndo algum atrito, algum problema, alguma questão particular entre os envolvidos, esse processo se torna muito mais difícil. Então você vai ter maior dificuldade, seja num processo de cisão parcial, seja no processo de liquidação e dissolução da sociedade, tudo isso acaba se tornando um pouco mais complexo. Por isso que eu brinco, né? É igual manual, a gente vai pegar para utilizar quando efetivamente precisar. É igual seguro. Você faz para não usar, mas quando precisa, tá na mão. E que bom, Merilane, que agora, a partir de agora, vai ser diferente. E aí você vai tomar cuidado e você vai levar esse cuidado para os seus clientes, você vai levar esse cuidado para a tua operação. Pô, obrigado por compartilhar, tá, Merilane? Bom, e aí, gente, vamos entender um pouco, né? Partir para um conceito técnico de entender qual que é a diferença de microempresa e empresa de pequeno porte. E como que a obtenção de dados que a gente falou até agora, como que essa obtenção de dados, ela pode e vai, na verdade não pode, ela irá impactar nesse enquadramento. E principalmente os reflexos desse enquadramento. Porque, volto a reforçar, muita gente acaba confundindo o enquadramento de porte única e exclusivamente com o contexto de Simples Nacional. E, no âmbito societário, vai muito além disso. Porque quando eu falo de microempresa, empresa de pequeno porte, eu estou falando de questões no meu contrato social que podem ser impactadas pelo enquadramento. E aí é importante a gente entender quem pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, certo? Bom, quando a gente olha para essa questão de microempresa e empresa de pequeno porte, a gente vai olhar lá para a Lei Complementar número 123. Ali o William traz para a gente: esse vídeo ficará disponível para assistir em outro momento. Felizmente vou ter que ser agora, meu filho autista está em... Poxa, não, cara, vai lá, eu vou falar com a equipe aqui depois, no final aqui a gente organiza tudo, mas pô, vai lá, obrigado por estar aqui, William, obrigado pelas tuas contribuições, a gente vai dar jeito nisso aí, para tu poder acompanhar essa finaleira de aula daqui, tá? Bom, gente, para a gente dar sequência, Lei Complementar número 123, vai ser a base para que a gente possa definir quem pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte, certo? Regra geral, quem é microempresa? É quem fatura, né, auferiu no ano calendário uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Quem pode ser empresa de pequeno porte? 360 mil de faturamento a 4 milhões e 800. Essa é a regra principal. Primeiro a gente vai olhar para o faturamento. Pô, o faturamento é até 360 mil? Beleza, se enquadra com microempresa. Faturamento é de 360 mil a 4 milhões e 800? Beleza, empresa de pequeno porte.
Extrapola os 4.800.000 somente pelo faturamento, já não pode adotar o tratamento jurídico diferenciado, já não pode adotar o enquadramento de porte. Só que além do aspecto de faturamento, nós temos alguns itens particulares em relação a quem não pode aderir à condição de microempresa e empresa de pequeno porte. E quem que não pode aderir? Quem tenha, né, de cujo o capital social participe outra pessoa jurídica. Ou seja, se eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica, e do capital social dessa pessoa jurídica participa outra empresa, não há possibilidade da empresa investida, e a gente vai ver que inclusive a investidora, tanto investidora quanto investida, não podem aderir ao tratamento jurídico diferenciado. Ou seja, elas não podem observar o tratamento de microempresa ou empresa de pequeno porte. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que seja filial ou sucursal, representação direta de empresa localizada no exterior. Também não pode aderir à questão do tratamento jurídico diferenciado. O item C vai dizer o seguinte, né, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, empresário individual, ou seja, sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. O que significa isso? O Douglas, por exemplo, né? Como eu disse na apresentação, eu tenho a Steelcon Soluções Empresariais, que é o escritório de contabilidade, e tem a Steel Consultoria e Treinamento, que opera na questão de consultoria e treinamento. Ambas empresas, o Douglas participa como sócio. O Douglas participa, e aqui a gente está olhando só para a participação de sócio, ok? Então o Douglas participa como sócio dessas empresas. Ambas empresas são microempresa ou empresa de pequeno porte. Ambas empresas possuem o tratamento jurídico diferenciado. O que o Douglas vai fazer? Ele vai somar o faturamento dessas empresas para poder verificar se essas empresas podem se manter na condição de microempresa e empresa de pequeno porte. Podem se manter no tratamento jurídico diferenciado. Ou seja, o Douglas vai somar o faturamento e, com base nessa soma de faturamento, vai identificar a possibilidade de enquadramento de porte. Se a soma de faturamento da Steelcon e da Steel Consultoria for superior a 4.800.000, as duas empresas perdem o tratamento jurídico diferenciado. Beleza? Então, esse é um dos pontos em relação à questão de enquadramento de porte. Aí entra um ponto importante. O que a gente fez na obtenção de informações? Obteve dados dos sócios. E um desses dados, e eu sugiro fortemente, é quais são as outras empresas que eventualmente você participa. Isso vai ser importante para definir se há possibilidade de enquadramento de porte. Vai trazer um reflexo tributário a possibilidade ou não de enquadramento de porte? Com certeza vai, porque aqui a gente está verificando se ela pode ou não trazer no seu escopo de planejamento uma possibilidade de Simples Nacional. Só que a gente vai ver também que isso vai trazer impactos no aspecto de contrato social. Outro ponto, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa que não seja beneficiada pela Lei Complementar número 123, ou seja, ela não tem enquadramento, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000. Da mesma forma como a gente viu no item anterior, só que aqui muda um pouco de figura. No item anterior, no item C, a gente chegou à conclusão de que ambas empresas, independente da minha participação, são empresas com enquadramento jurídico diferenciado, com a condição de microempresa de pequeno porte. No item D, já muda de figura. Vamos supor que a Steel Consultoria e Treinamento, ela não possui enquadramento de porte. Ela não é uma microempresa de pequeno porte. A Steelcon, sim, ela possui enquadramento de porte. Beleza? Nesse caso, na Steel Consultoria e Treinamento, se o Douglas participa somente na condição de sócio, ele não soma o faturamento com a Steelcon, certo? Se ele participa na condição de sócio com até 10%, ele não precisa somar o faturamento. Passou de 10% nessa participação na condição somente de sócio, ele passa a somar faturamento para efeitos de enquadramento de porte. Beleza? Outro ponto é cujo sócio titular seja administrador de outra pessoa jurídica. Vamos voltar para o exemplo anterior? A Steel Consultoria e Treinamento, o Douglas é sócio com menos de 10%. A Steelcon tem tratamento jurídico diferenciado no microempresa de pequeno porte. Eu não preciso somar o faturamento se nessa participação da Steel Consultoria e Treinamento o Douglas for somente sócio com menos de 10%.
Só que se o Douglas for administrador ou até mesmo sócio administrador da Steel Consultoria e Treinamento, ele vai somar o faturamento pela condição de estar na condição de administrador, por fazer parte da administração de uma pessoa jurídica com fins lucrativos. Somente o fato de estar na condição de administrador já traz a necessidade de soma de faturamento para verificar se a Steelcon pode permanecer na questão do tratamento jurídico diferenciado, se ela pode permanecer na condição de enquadramento de porte, beleza? Outro item é a forma de constituição, né, se cooperativa, exceto cooperativa de consumo, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Bom, lembra do primeiro item? Era que se eu tiver uma investidora dentro do meu capital social, ou seja, uma pessoa jurídica investindo no meu capital social, eu não posso adotar o tratamento jurídico diferenciado. Da mesma forma, a empresa que investe o recurso na investida, que investe o recurso na pessoa jurídica, ela também não pode aderir ao tratamento jurídico diferenciado. Ou seja, ambas empresas, tanto a que investe quanto a que recebe o investimento na condição de participação no capital social. E aí é importante trazer essa condicionante. Ela tem que participar do capital social, porque aqui a gente pode ter um leque de possibilidades. Eu posso ter uma investidora aportando recurso na sociedade na figura de investidor anjo. Ela não participa do capital social, mas ela pode ter direitos a resultados gerados pela empresa. Eu posso ter uma figura de um mútuo com a possibilidade de conversão em participação futura. Então, no momento do aporte do capital, eu não tenho a participação societária, certo? Então, é importante a gente entender que é quando há a participação efetiva, ou seja, quando há a participação no contrato social, beleza? Outro ponto é que exerça atividades regulamentadas. Então, atividade, por exemplo, regulamentada pelo Banco Central ou pela SUSEP, também não tem a possibilidade de aderir ao tratamento jurídico diferenciado. Outro ponto é que seja resultante de cisão, né, ou qualquer outra forma de desmembramento em relação à estrutura de negócio. E durante 5 anos após esse desmembramento, não poderá aderir ao tratamento jurídico diferenciado. Aqui, a Receita entende que, se eu estou tendo um desmembramento, pode ser apenas com a finalidade não só de reorganização de negócio, mas também de segregação de faturamento. Consequentemente, para que eu tenha uma vedação à questão de um leque de opções no planejamento tributário, eu vou cortar, eu vou vedar, né, essa possibilidade de adesão do tratamento jurídico diferenciado no caso de um processo de cisão ou desmembramento no escopo aí das operações com microempresa e empresa de pequeno porte. Que seja né, constituída como sociedade por ações. Então, se eu já trago o tipo jurídico de sociedade anônima para o meu enredo de planejamento, eu já corto a possibilidade de enquadramento de porte de tratamento jurídico diferenciado. E aqui, um último item é que cujos sócios ou titulares guardem, né, cumulativamente com o contratante do serviço, uma relação de pessoalidade, uma relação de subordinação, uma relação de habitualidade. Isso traria uma vedação na condição de microempresa de pequeno porte. Então, aqui entra um ponto importante. A gente entender as condições que podem levar ao tratamento jurídico diferenciado vão ditar algumas regras no reflexo na estrutura de contrato. Vão ditar algumas regras no reflexo da minha operação contratual. Só que também estão vinculadas à minha operação tributária, certo? Então, volto a reforçar. A gente falou que societária é o quê? Ponta de lança. Quando eu olho para a estrutura de microempresa e empresa de pequeno porte, quando eu olho para o tratamento jurídico diferenciado, eu também penso no reflexo subsequente, não só de contrato, mas o reflexo subsequente da possibilidade de tributação. Antes da gente chegar no onde há o impacto societário, tem uma tabelinha. Vocês vão receber esse material todo, tá? Vocês vão receber todo o material depois ao final da nossa aula. Mas aqui eu trouxe uma tabelinha para que a gente não se perca em quando há necessidade de somar ou não faturamento. E aí você pode usar de colinha para quando você for trabalhar os processos de estruturação de negócios. Bom, quando a gente olha para essa questão do enquadramento de porte, da importância desse enquadramento de porte, no âmbito societário, vamos resgatar. Vamos falar primeiro do âmbito tributário. Qual que é o impacto que eu tenho pelo fato de ser microempresa e empresa de pequeno porte? O fato de eu ser microempresa ou empresa de pequeno porte
vai permitir que eu possa trazer para o meu hall de planejamento tributário, em concomitante ao meu planejamento societário, a possibilidade de adesão ao Simples Nacional. Para que eu possa aderir ao Simples Nacional, obrigatoriamente eu preciso ser microempresa, empresa de pequeno porte. Mas nada impede que eu seja uma microempresa, empresa de pequeno porte e adote outro regime de tributação. Tá? Então, esse é o ponto tributário. E no societário? Quando a gente olha para o societário, a gente tem um ponto importantíssimo no contrato, que é o fato de que, se eu sou microempresa, empresa de pequeno porte, eu sou desobrigado de realizar reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil. Aqui excetua-se somente no caso de exclusão de sócio, que aí é necessário o rito formal de convocação de assembleia com finalidade de exclusão do sócio para que ele possa exercer o direito de ampla defesa. A exclusão de sócio, nesse caso, nesse tocante de sócio minoritário. Beleza? Aqui, qualquer outra situação pertinente ao contrato pode ser substituída pela deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social. Ou seja, 51% da sociedade já poderia deliberar sobre a estrutura de negócio. 51% da sociedade poderia alterar o contrato social. Então, vamos lá. Se eu tenho uma estrutura de contrato social, vamos usar a sociedade limitada como exemplo. Se eu tenho uma estrutura de sociedade limitada, essa estrutura de sociedade limitada tem um sócio majoritário que tem 51% da sociedade. E eu tenho um sócio minoritário que tem 49%, ou tenho outros sócios que detêm os 49% da sociedade. Se o contrato for omisso quanto à forma de deliberação no processo de alteração do contrato social, pode a maioria do capital social ir lá e alterar o contrato. Então, pode essa maioria do capital social ir lá e alterar o objeto social. Pode essa maioria do capital social ir lá e alterar o endereço. Pode essa maioria do capital social ir lá e alterar o nome. Então, esse é um ponto crucial quando a gente olha para o processo de planejamento e muitas vezes pode ficar omitido, né? O processo de enquadramento jurídico, de tratamento jurídico diferenciado, esse enquadramento de porte, traz reflexo no processo de planejamento e estruturação de negócios. Douglas, aonde que isso está escrito? Que eu nunca vi. Né? Aonde que isso está escrito? E esse eu nunca vi, ele serve para 2 pontos. O primeiro, você olhar para a estrutura de contrato que você usa com seus clientes e já pensar numa potencial situação futura. Ou, se você precisar usar esse gatilho e a maioria do capital social promover algum tipo de alteração necessária, você sabe que você tem isso na mão para argumentar com a junta comercial. Até janeiro de 2024, quando a gente teve a instrução normativa 01 de 2024 do DEREI, que é o órgão máximo de registro, as juntas deixavam cair em exigência. Se você apresentasse um contrato social de microempresa e empresa de pequeno porte assinado somente com a maioria do capital social, baixava o processo em exigência. Só que isso está na Lei Complementar 123, lá no artigo 70, 72, ele está lá desde a publicação da lei. Então já é algo vigente há bastante tempo. Porém, caía em exigência. E você precisa ter o quê? Domínio de informação. Domínio de informação te dá o quê? Autoridade. Com essa autoridade você tem argumentação. Ponto importante. Analista da junta não tem poder de Deus. Se você argumentar e apresentar a sustentação em relação à tua discordância de uma eventual exigência, ele vai ter que deferir o processo. E aí, quando a gente olha para essa condição, um dos pontos que eu acho importante a gente trazer para a mesa é que eu tenho, né, instrução normativa específica falando sobre o tema. Até já tinha deixado até separadinho para a gente acelerar esse processo de avaliação. Então, quando a gente olha para a instrução normativa, aqui usando como exemplo a sociedade limitada, o próprio DEREI, na instrução normativa 81, no anexo 4, tem um item específico que é o que orienta as juntas comerciais em relação a esse ponto, né, que orienta a junta comercial sobre a forma de tratamento das informações em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, ele já vai trazer a questão da desobrigatoriedade, da dispensa em relação à publicação de assembleias, para efeitos de deliberação, quando não há a assinatura de todos os sócios em relação ao ato que está sendo alterado, em relação à deliberação que está sendo tomada sem a concordância da totalidade dos sócios. Beleza? Então, nós temos na instrução normativa, o item 321, essa disposição, que você pode utilizar, por exemplo, para efeitos de argumentação com a junta comercial
correspondente, né, com a junta comercial que eventualmente você está trabalhando, certo? Outro ponto é que fica dispensado da publicação de qualquer ato societário. Então, se a gente tiver uma redução de capital numa microempresa de pequeno porte, há dispensa da publicação em relação à redução do capital social. Um outro ponto que acaba trazendo uma necessidade, no meu ponto de vista, um protagonismo da contabilidade nesse processo de estruturação de negócios, de você orientar o teu cliente a ser mais estratégico, é que as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm dispensa legal do visto jurídico no contrato. Então, isso traz uma sensação de liberdade por parte do empresário, de que ele pode ser mais flexível no processo de abertura. E aí eu volto no início da nossa aula desse processo de desconstrução do argumento desse empresário, para que ele possa, né, entender quão importante é esse processo de estruturação do seu negócio. Então é importante a gente entender esse conceito de microempresa para pequeno porte, quem pode ou não se enquadrar, porque isso vai trazer reflexo no teu processo de estruturação. Ele vai trazer reflexo no teu processo de operação. Ficou claro até aqui a importância do enquadramento de porte quando a gente olha para o contexto societário, para a operação societária do teu cliente? Fala para mim no chat se fez sentido, se está fazendo sentido até aqui, se está sendo relevante essas informações que a gente está trazendo, que a gente está compartilhando nessa noite de hoje. Dar esse feedback, para mim, é bastante importante. E daqui a pouco, o pessoal do suporte, o pessoal aqui do time, vai soltar para vocês um formulário, e esse formulário vai servir para que a gente possa fazer um sorteio, certo? Vai servir para que a gente possa fazer um sorteio amanhã, na nossa aula, no nosso encontro ao vivo, fazer um sorteio de um pack de documentos, de vários documentos que vão melhorar a tua rotina no teu departamento paralegal, certo? A Merilane pergunta, Douglas, qual a consequência de um enquadramento errado? Por exemplo, estar como EPP, mas enquadrada como microempresa. Me refiro ao faturamento. Aqui, o maior risco seria desse seu cliente participar, por exemplo, de um processo licitatório, né? Dentro do Paralegal na Real, que a gente vai falar no nosso último dia, a gente traz esse nível de detalhamento dos riscos de microempresas e empresas de pequeno porte. Mas aqui o principal risco, para compartilhar contigo, seria esse seu cliente participa de processo de licitação. E um dos critérios do edital de licitação é a condição de microempresa. Então, um dos critérios, por exemplo, de desempate ou de favorecimento naquele edital. Quando da verificação documental e da análise do faturamento para efeitos de fechamento do certame, fechamento do edital, e for percebido que ele não está mais como enquadramento de microempresa, ele pode ser desconsiderado, desqualificado do edital, da licitação, e ele pode vir a perder, né, esse processo licitatório por estar evidenciando uma informação equivocada. Digo isso com propriedade de causa porque eu já vi esse tipo de situação ocorrer, né, em processos licitatórios. Então, o principal ponto é uma evidenciação equivocada ao terceiro. Quando um eventual cliente, né, faz uma consulta em relação ao CNPJ e observa a estrutura como microempresa, ele já vai visualizar um porte menor. Isso pode impactar negociações de alto impacto ou de alto valor que possam ser gerados dentro da estrutura de negócio do teu cliente. Então aqui eu sempre sugiro que você avalie a condição de microempresa, empresa de pequeno porte e reflita o que de fato ele está vivendo, o que de fato a empresa está traduzindo naquele momento. Aline Lima, aula maravilhosa. Pô, que legal, Aline. Fico muito feliz, tá? De verdade, de coração, fico muito feliz. Espero que essa aula esteja agregando de alguma forma, né, para vocês nessa jornada do Paralegal. Espero profundamente estar conseguindo contribuir com essa jornada do conhecimento, do crescimento dentro aí do nosso Paralegal. Beleza? Obrigado pelo feedback, Aline. E bom, para a gente poder fechar essa nossa aula de hoje, eu quero poder trazer uma questão do objeto social e eu quero demonstrar na prática um caso que aconteceu com um cliente nosso da base, né, para que a gente possa entender o porquê que é tão importante esse reflexo do objeto social e quais são os impactos que isso traz na etapa subsequente do processo, né, e por que a gente precisa tomar um cuidado e aí principalmente aonde a gente pode buscar informações mais qualitativas, né, em relação a esse processo de obtenção
do código de atividade, do KNAI atrelado ao objeto social. Então, eu quero trazer uma dicasinha no final aqui desse tópico do objeto social, né? E daqui a pouco o pessoal vai estar soltando aí no chat para vocês o formulário. Não deixem de preencher para que a gente possa fazer o nosso sorteio na nossa aula de amanhã do PEC de documentos em relação aí ao nosso paralegal, em relação ao departamento societário, beleza? Bom, quando a gente olha para essa questão da definição do objeto social, eu gosto de tratar como um dos pontos mais importantes, tanto que é o primeiro item que eu trago na obtenção de informação. É você entender o propósito de negócio e entender o que efetivamente vai ser exercido por esse cliente. Porque o capital social, perdão, o objeto social, ele precisa ser detalhado, ele precisa ser preciso, né, para que você possa refletir o código de atividade de forma qualitativa. Né? Então, descrever as atividades de forma detalhada e exaustiva vai permitir que você possa encaixar esse objeto social de forma eficiente na estrutura de contrato e refletir nos códigos de atividade de maneira bastante precisa, bastante qualitativa. Então, a título de exemplo, já chegou um cliente aqui para a nossa base, já chegou um cliente num momento ali que a gente estava fazendo justamente esse planejamento, então esse processo de captura de informação, e ele chegou para a gente e disse o seguinte: Douglas, eu tenho um imóvel, só que eu pretendo locar esse imóvel, né? Então eu pretendo locar esse imóvel para alguns estudantes. Aqui a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui perto da Universidade Federal tem várias moradas estudantis, várias kitnets que o pessoal aluga e afins, tá? Então eu pretendo alugar esse imóvel para estudantes. Só que aí entra o ponto. Se a gente fica somente com essa informação da locação, se ele só diz eu pretendo alugar para estudantes e você não busca explorar com ele o objetivo de negócio, pensa comigo. Agora aí, quem é contador? Se eu falo de locação de imóveis próprios, particularmente eu já estou vetando o quê? Uma possibilidade de um Simples Nacional, certo? Porque locação de imóveis próprios não seria permitido eu aderir à figura de Simples Nacional em função da atividade vedada, certo? Então aqui eu já travo um aspecto de planejamento. Só que aí você explora com o empresário o que ele efetivamente vai exercer. Você explora com esse empresário e entende que ele vai fornecer para esses estudantes toda uma infraestrutura de portaria remota, ou seja, uma infraestrutura de segurança, o ambiente de cozinha, o ambiente onde ele vai, onde os estudantes vão lavar roupa, por exemplo, estender roupa, é um ambiente compartilhado. Então, aqui você consegue visualizar, em conjunto com o teu cliente, uma característica de morada estudantil, de alojamento estudantil. Então, aqui muda de figura, porque você pode trazer um leque adicional na sugestão de planejamento para o teu cliente. Então, quando a gente está munido de informação, a gente vai buscar o código de atividade, os códigos vinculados a essa operação. E quem dita a regra do código de atividade? É o IBGE. Quem dita a regra do código de atividade? É o CONCLA. O CONCLA é quem dita a regra do código de atividade. Então, dentro desse escopo de código de atividade, você vai buscar o sitezinho lá do CONCLA, vai lá em concla.ibge.gov.br, você vai no campo de busca online para que você possa buscar as informações baseado nas informações que você tem na mão. E aí o primeiro ponto que tu vai fazer é o quê? Buscar a informação de aluguel de imóveis. Então você vai buscar a informação ali dos aluguéis de imóveis, você vai ter o aluguel de imóveis próprios, certo? Esse é o primeiro código de atividade. E você vai visualizar o próprio Concla, quando você clica no código de atividade, vai te trazer um detalhamento, né, do que compreende, né, o que a gente tem nessa subclasse, o que vai ser exercido nessa atividade. Então ele vai te trazer, né, o aluguel de imóveis próprios, sejam eles residenciais ou não residenciais, vai trazer basicamente o aluguel da operação, o aluguel desse bem imóvel, certo? Só que você trabalhou com o teu cliente e buscou entender qual que é a intenção dele em relação ao negócio e a forma de atuação da operação. E aí você buscou, né, a questão do alojamento de estudantes. Então, aqui dentro você pesquisou. Então, eu quero entender se eu tenho a possibilidade de ter um alojamento estudantil. E você identificou um código de atividade, alojamento para estudantes. Esse código de atividades é o quê? Outros alojamentos não especificados.
E o próprio código de atividade traz uma possibilidade. Olha, alojamentos coletivos que não sejam turísticos. Por exemplo, casa de estudante, pensionatos ou assemelhados. Então, aqui dentro dessa operação, que inclusive nesse código de atividade se enquadra locação de curta temporada, vulgarmente conhecido como Airbnb, né? Então você tem uma atividade que se enquadraria como uma atividade de hospedagem, né? Se assemelharia à atividade de hospedagem. Consequentemente, munido desses códigos de atividade, você vai trazer nesse leque de planejamento, e aí volto a dizer, a ponta societária é quem está definindo em conjunto com o cliente a forma de atuação, o objeto social, a forma como vai estar designado e refletido no contrato social, consoante a operação de fato. E aí, com base nessas duas informações, você tem o código 5590699, que é o de outros alojamentos, e o 6810202, que é o aluguel de imóveis próprios. Quando a gente observa o código 5590699 e pensa no reflexo subsequente da operação, a gente tem os outros alojamentos não especificados anteriormente. E, consequentemente, a gente tem uma classificação como um serviço, né? Uma analogia a um serviço de hospedagem. Aqui eu tenho uma possibilidade de tributação, por exemplo, no Simples Nacional, no anexo 3, na figura de serviço de hospedagem. Então, eu tenho uma possibilidade adicional dentro do meu enredo de negócio, de fornecer cenários possíveis para que, em conjunto com o cliente, você possa definir qual que é a melhor trajetória da operação dele. Se a gente olha para a atividade de aluguel de imóveis próprios, o CNAE 6810202 muda de figura. Eu tenho uma atividade de locação. É possível adotar a condição de microempresa e empresa de pequeno porte se for possível, em função, né, de todo o contexto que remete a essa condição. Porém, essa atividade é o quê? Impeditiva ao Simples Nacional. Então, você acaba bloqueando um leque de possibilidade no planejamento subsequente ao societário, que é o quê? O tributário. Então, você define no societário o objeto social, esse objeto social vai refletir os códigos de atividade, o código de atividade vai levar à tributação, certo? Então, esse é o ponto principal. Quando a gente olha para os outros alojamentos, para dentro dessa situação, dentro desse enredo, era possível a gente adotar o serviço de alojamento, serviço de hospedagem e, consequentemente, trazer um leque de possibilidade e permitir uma adesão ao Simples Nacional, se for efetivamente vantajoso, se enquadrar, né, dentro das possibilidades e expectativas desse cliente, certo? Um detalhe importante antes da gente avançar aqui para esse ponto e eu trazer algumas considerações finais. Daqui a pouquinho o pessoal do time vai estar jogando para vocês ali no chat o link para que vocês façam o preenchimento, tá? Possam fazer o preenchimento do formulário para que a gente possa, né, ter amanhã, né, o nosso sorteio do pack de documentos, para que a gente possa ter o sorteio do pack de informações que vão melhorar, que vão desenvolver o teu departamento societário, tá? Bom, aí a gente tem, né, dentro dessa definição do objeto social, antes da gente ir para o nosso quebra-cabeça final, a gente tem uma possibilidade, né? Você pode mandar um e-mail para o Concla. Deixa eu até buscar aqui e compartilhar com vocês. KNAI.bge. Compartilhar com vocês esse e-mail do Concla, porque ele me ajuda muito, tá? Sendo bastante franco com vocês, esse e-mail me ajuda muito quando a gente tem algum tipo de dúvida em relação à obtenção do código adequado. Então, aqui está o e-mail do Concla, né? Aqui está o e-mail do Concla, knai@ibge.gov.br. Esse e-mail do Concla, o knai@ibge.gov.br, você buscou o código de atividade, você foi no campo de busca online, você tentou identificar, mas você ficou na dúvida sobre qual seria o código mais adequado em relação à operação. Encaminhe um e-mail para knai@ibge, detalha o objeto social e ele te retorna com o código de atividade atrelado ali a esse objeto social. Em torno de 24 a 48 horas, ele vai te retornar com essa condição, ele vai te retornar com o código de atividade atrelado à operação, que ele entende que seria o adequado à operação. Beleza? Detalhe pequeno também é que o Concla retorna uma redação
de objeto social por vez. Então não adianta tu mandar várias redações que ele vai te retornar somente o primeiro. Se tu tem mais de uma dúvida para tirar com eles, encaminha diversos e-mails para que você tenha garantia de que eles vão te retornar, beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala de estruturação de negócios, né, voltando aqui para a gente poder concluir a nossa aula, o nosso encontro de hoje, a gente tem diversas peças de um quebra-cabeça. Né? A gente tem diversas peças de um quebra-cabeça que a gente vai acabar unindo para que a gente possa, né, chegar no processo aí de estruturação da operação. A gente vai reunir informações, com base nessas informações a gente vai criando as peças desse quebra-cabeça e no final a gente junta todas essas peças para que a gente possa dar origem à estrutura de negócio, ao contrato social, à operação de fato do nosso cliente, a operação de fato da empresa. Beleza? Bom, antes da gente ir para o nosso último slide, eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Lá essa foto vai ser postada, o time vai postar lá no Instagram, no @DouglasCostaNeto. E eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ir lá e comentassem qual foi o melhor ou o maior insight que vocês tiveram nessa aula de hoje. Porque esses insights que vocês trouxerem nessa foto, e o propósito de hoje foi a gente ter uma primeira virada de chave para entender como nos posicionarmos dentro do Paralegal, para entendermos como que a gente pode obter informações mais estratégicas e refletir de forma qualitativa a operação do nosso cliente, entender a parte conceitual inicial, para que amanhã a gente possa avançar no contexto, né, para que a gente possa avançar na parte técnica, entender as tipologias jurídicas e como a gente pode de fato sair do padrão. Então fala para mim lá no Instagram, vai na foto que vai ser postada daqui a pouco lá no @DouglasCostaNeto e comenta para mim qual foi o maior insight que você teve nessa noite de hoje. Eu espero profundamente, tá, meus amigos? Eu espero de coração, de alguma forma, ter conseguido contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento de vocês dentro do Paralegal, nesse nosso primeiro dia. Esse foi o nosso primeiro encontro. Aqui a gente entendeu como que a gente pode adotar uma postura mais adequada com o nosso cliente para buscar uma conversão mais qualitativa. Quais informações a gente vai obter do nosso cliente? Quais são os primeiros conceitos técnicos que a gente precisa ter clareza para que a gente possa avançar de forma bastante qualitativa para o processo prático, para a operação cotidiana. Então vai lá, comenta para mim, me faz essa gentileza de comentar qual foi o maior insight que você teve na noite de hoje. Beleza? E aqui, para finalizar, eu deixo uma mensagem, tá? O pessoal daqui a pouco deve estar soltando o link no chat para que vocês possam fazer o preenchimento da informação, mas eu deixo aqui uma última mensagem para que a gente possa terminar essa nossa noite de hoje. Não adianta a gente dizer, né? Não adianta a gente dizer, estamos fazendo o melhor que podemos. Temos de conseguir o que quer que seja necessário. Tá? Não adianta a gente dizer, estamos fazendo o melhor que podemos. A gente tem que conseguir o que quer que seja necessário. O que que significa isso? Que a gente estar aqui na noite de hoje é fazer aquilo que é necessário para a gente poder crescer e desenvolver as nossas habilidades dentro do departamento societário, dentro do departamento paralegal. Eu espero de todo o coração, e eu falo isso com muita profundidade, de que eu espero que tenha sido proveitoso, tá? Espero que tenha sido proveitoso essa noite de hoje, esse nosso encontro. Espero que ter contribuído de alguma forma nesse primeiro dia, nessa primeira imersão, nesse primeiro momento. Amanhã e quarta, a gente tem muito mais, a gente vai afunilando os conceitos, trazendo aspectos técnicos para que a gente possa sair daqui no final desses 3 dias mudando a nossa mente em relação ao Paralegal. Pessoal, eu vejo vocês amanhã, tá? Eu vejo vocês amanhã, dia 18 de março, às 8 horas, aqui nesse mesmo canal. Vocês vão receber por e-mail, vocês vão receber as informações para que vocês possam acessar a aula e eu encontro vocês amanhã, tá certo? Deixo aqui o meu grande abraço e vejo vocês amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau.